Bom dia, pessoas lindas! Como que vocês estão? Hoje é dia de café com emoção comigo, Flávia Benetelli, e a gente vai ler Provérbios capítulo 20. Então convide duas amigas, ou dois amigos, ou um amigo e uma amiga para vir para cá, para a gente poder iniciar o dia falando do que Deus ele tem para nós. Então vamos lá, bom dia, hoje sem filtro, Flavinha sem filtro, então vamos lá, vamos iniciar aqui. Provérbios capítulo 20, Cauã, escreve para mim aí, ó, por favor. Provérbios capítulo 20. Esse é de hoje. Então, vamos lá. Vamos lá, gente. Provérbios capítulo 20. Vamos lá, vou começar aqui. O vinho é escarnecedor e a bebida forte alvoroçadora, e todo aquele que neles errar nunca será sábio. Como o bramido do leão é o terror do rei, o que provoca sua ira peca contra sua própria alma. Honroso é para o homem o desviar-se de questões, mas todo tolo se entremete nelas. O preguiçoso não lavrará por causa do inverno, pelo que mendigará na cega e nada receberá. Como águas profundas é o conselho no coração do homem, mas o homem de inteligência o tirará para fora. Cada qual entre os homens apregou a sua bondade, mas o homem fiel, quem o achará? O homem fiel, quem o achará? O justo anda na sua sinceridade, bem-aventurados serão seus filhos depois dele. Assentando-se o rei no trono do juízo, com os seus olhos dissipa todo o mal. Quem poderá dizer, purifiquei o meu coração, limpo estou de meu pecado? Duas espécies de peso e duas espécies de medida são abominação para o Senhor, tanto uma coisa como outra. Até a criança se dará a conhecer pelas suas ações, se a sua obra for pura e reta. O ouvido que ouve e o olho que vê, o Senhor os fez a ambos. Não ames o sono, para que não empobreças. Abre os teus olhos e te fartarás de pão. Nada vale, dirá o comprador, mas indo-se, então, se gabará. Há ouro em abundância de rubis, mas os lábios do conhecimento são joia preciosa. Aquele que fica por fiador do estranho, tira sua roupa e penhora por um estranho. Suave é o homem o pão da mentira, mas depois a sua boca se encherá de pedrinhas de areia. Cada pensamento com conselho se confirma, e com conselhos prudentes faz a guerra. O que anda maldizendo descobre o segredo, pelo que, com o que afaga com seus lábios, não te entremetas. O que a seu pai ou a sua mãe amaldiçoar, apagar-se-lhe-á a sua lâmpada, e ficará em trevas densas. Entrando-se apressadamente de posse de uma herança no princípio, o seu fim não será bendito. Não digas, vingar-me-ei do mal, espera pelo Senhor, e ele te livrará. Duas espécies de peso são abomináveis ao Senhor, e balanças enganosas não são boas. Os passos do homem são dirigidos pelo Senhor. O homem, pois, entenderá o seu caminho? Laço é para o homem dizer precipitadamente, é santo, e feitos votos, então inquirir. O rei sábio dissipa os ímpios e faz girar sobre eles a roda. A alma do homem
é a lâmpada do Senhor, a qual esquadrinha todo o mais íntimo do ventre. Benignidade e verdade guardam o rei, e com benignidade sustém ele o seu trono. O ornato dos jovens é a sua força, e a beleza dos velhos as cansa. Os das feridas são a purificação do mal, como também as pancadas que penetram até o mais íntimo do ventre. Então, gente, bom dia. Bebi um pouquinho de água, que a voz está meio que falhando. Bom dia, pessoas lindas. Sejam bem-vindos a mais uma manhã aqui comigo, para a gente poder realmente ler a palavra, mergulhar na palavra e realmente conseguir alcançar algumas coisas que Deus tem para nós. Então, muitas das vezes a gente não encontra direção, a gente não sabe para qual lado que a gente vai. Você já sentiu assim? Você já se sentiu assim perdido, sem saber para onde você deveria ir? E muitas das vezes você às vezes fala assim, mas para onde que eu vou? Bom dia, Tita, seja bem-vinda. Daniele, olha só, o Gustavo, a Adelina, a Débora, o Cauã, sejam todos bem-vindos. Então, o que acontece? Muitas das vezes a gente vive uma vida assim, sem direção. A gente acorda sem saber por que a gente está acordando. A gente sai para trabalhar e a gente vive uma vida assim. Vê se você conhece alguém. Porque eu acho que a gente não vive mais essa vida, não. Acorda, levanta. Se tem o hábito de tomar o café, toma o café. Muitas das vezes acorda atrasado e sai correndo, vai resolver as coisas. Quem está trabalhando vai para o serviço. E aí, na hora que vê, já deu a hora do almoço. E aí come correndo, porque está sempre correndo, volta a trabalhar. E na hora que percebe, já deu a hora também de ir embora. E aí chega em casa correndo, faz a janta. Se tem filho, alimenta os filhos. E muitas das vezes, gente, toma aquele banho correndo e nem percebe que o teu corpo é um corpo pleno. Que você acordou e você abriu seus olhos e você enxergou. Que os seus braços, eles estão fortes. Para quê? Para, de repente, segurar o volante do seu carro, esse carro que você dirige até chegar no seu trabalho. Ou então, para você realmente conseguir subir no ônibus e segurar, para que quando o motorista fizesse uma curva, você não caísse. Então, nós não somos gratos. Então, a gente esquece de agradecer pelo ar, que existe abundância e a gente pode utilizar sem pagar nada, sem gastar R$1. E além desse ar estar disponível, você tem pulmões que funcionam muito bem. E você enche o seu pulmão de oxigênio, de ar, e você consegue fazer esse movimento de expirar, de inspirar e de expirar, que é jogar o ar para fora. E nós não nos lembramos disso. Por quê? Porque a gente vive numa correria. A nossa vida é um completo desgoverno, porque a gente vive correndo. A gente nunca tem tempo para nada. E aí a gente não consegue perceber como nós temos coisas, como nós temos motivos para sermos gratos. Então, eu quero hoje falar com você sobre alguns motivos para você começar a exercer esse princípio da gratidão. Porque a gratidão, ela alegra o coração do Senhor. Então, Flávia, eu sou grata por ter acordado nessa manhã. Eu sou grata por respirar. Eu sou grata por Deus realmente ter me guardado e por Ele me guardar a todo instante. Gente, a pandemia tá aí.
ainda não foi embora, não existe mais uma normalidade. Hoje, o normal é você caminhar pelas ruas com uma máscara no seu rosto. E quando a pandemia iniciou, quando a gente estava lá em fevereiro de 2019, que começou esse assunto, eu às vezes olhava as pessoas na rua, pela TV, né, quando passava, com máscaras. E eu falava, nossa, isso é tão estranho. E hoje eu caminho pelas ruas e quando eu vejo alguém sem máscara, eu falo, nossa, por que essa pessoa está sem a máscara? Então hoje, gente, a normalidade são pessoas caminhando pela rua com máscaras. Então, o Covid veio para que realmente Deus ele pudesse colocar algumas coisas no lugar. E também Deus tirou as coisas, o controle das coisas das nossas mãos. Então, eu quero levar você a uma reflexão nessa manhã. Todas as pessoas caminham hoje, quando vão para a rua, estão mascaradas. E você escolhe qual é a máscara que você usa. E eu quero aqui mostrar para vocês algumas coisas, né? Então, eu, Flávia, posso colocar essa máscara de gatinho e fingir para o outro que eu sou boazinha. E aí, eu tiro essa máscara. E quando eu tiro essa máscara de gatinho, eu volto a ser a Flávia que é má. A Flávia que faz coisas que não são coisas boas. E quando eu estou me relacionando, iniciando um novo trabalho, eu coloco essa outra máscara. E essa máscara é uma máscara que mostra que a Flávia é bonita, ela gosta de rosa. E essa máscara é um modelo diferente, ela é mais bonita. E aí, no meu trabalho, eu carrego uma personalidade de liderança, de não procrastinadora, cumpro com as minhas tarefas quando eu estou com a minha máscara. Só que quando eu arranco essa máscara, eu volto a ser a Flávia procrastinadora. Eu volto a ser a Flávia que não cumpre com as tarefas. A Flávia que fala, promete, mas no final não realiza nada. Mas que promete para ela mesma, não para os outros. E aí, por eu gostar muito de girassol, eu tenho uma máscara de girassóis. E essa máscara de girassóis eu carrego quando eu estou fazendo network, quando eu estou me relacionando com pessoas que eu não conhecia. Então eu sou agradável, eu escuto, eu sorrio com os meus olhos, porque nós não podemos mais sorrir com os nossos lábios. Porque hoje todas as pessoas estão mascaradas. Mas quando eu arranco essa minha máscara do girassol, eu volto a ser a Flávia que eu sou de verdade. E eu pergunto para você, quem você é? E aí, eu ainda tenho uma outra máscara. Que máscara é essa? É a máscara que é a máscara da falta de realização, que eu, quando tô sem máscara, eu falo assim, nossa, eu realizei uma coisa ali, deu errado. Eu iniciei um novo projeto, esse projeto não foi para frente. Só que, quando eu estou perto das pessoas, eu coloco a máscara de bolinha, que é a máscara da realização profissional. Eu tenho resultado. Faz assim que deu certo, comigo deu certo e com você também vai dar. Então, por que disso, gente, hoje? Porque eu quero perguntar para você, qual é a máscara que você anda usando? É a máscara da falta do resultado?
nem falta de resultado, é a máscara do resultado. Então você coloca uma máscara e fica bancando o bonzinho para todo mundo. Você coloca uma máscara e conta para as pessoas que você tem resultado. Você coloca uma máscara e finge que não existe um problema, que você não tem uma dificuldade. Você coloca uma máscara e fica mascarando essa depressão que existe aí no fundo da sua alma. Você coloca uma máscara e você finge para as pessoas que você é feliz. Então, eu quero convidar você nessa manhã a fazer como eu, a tirar todas as máscaras. A tirar todas as máscaras e realmente se olhar. Pegue um espelho e olhe para você. E faça a seguinte pergunta: quem eu sou? Quem eu sou? Então eu vou olhar para o espelho e eu vou olhar para o espelho dentro dos meus olhos e vou questionar para mim mesma: quem você é, Flávia? Quem você é, Tita? Quem você é, Tati? Quem é você, Daniele? Quem é você, Cauã? Quem é você, Gustavo? Quem é você, Adelina? Débora? Quem você é? Então você não é o problema que você hoje está vivendo. Você não é a dificuldade que você está vivendo. Você não é o fracasso financeiro, porque na realidade o fracasso ele não existe. Flávia, você está ficando doida, você está dizendo que um fracasso não existe? Estou. O que existe é a escolha de desistir. Porque em todos os momentos da sua vida que você desistiu, você realmente deu assim um tinindo pro fracasso. Só que você pode se posicionar e refazer, realinhar a rota, e o fracasso, ele não existe. Então eu pergunto para você, qual é a decisão, qual é a nova escolha que você vai fazer para você hoje mudar de nível? Então eu, Flávia, tenho uma coisa para contar para vocês. Quantas vezes eu acordei e eu fiquei com a roupa que eu dormi? Então, eu acordava de manhã e ficava o dia inteirinho, às vezes de camisola, às vezes com aquela roupinha velha, né? Porque às vezes a gente dorme com aquela camisa furada, toda largona. Então, eu passava o dia inteirinho com aquela roupa. E aí, eu tenho uma amiga que ela é coach de imagem, que é a T. Moraes. E ela me presenteou com uma sessão de coach. E ela falou assim, Flávia, o principal é você resgatar a sua autoestima. Você precisa voltar a gostar de você. Você precisa encontrar a Flávia que é de verdade. Porque essa Flávia que às vezes fica aí o dia inteirinho de pijama, de camisola, não é a Flávia verdadeira. E aí o que acontece? Depois de passar por essa sessão de coach, eu falei assim, não, peraí, eu preciso mudar. Então, para com esse negócio de colocar aquela roupa mais bonita que você tem para uma festa. Se você vai até ao supermercado, se arrume. Coloque uma roupa bem bonita, prenda o cabelo, se você quiser fazer um rabo de burro, faça. Você que é um rapaz, que é um homem, penteie o cabelo, lave o seu rosto para tirar a oleosidade aí da pele. Coloque uma calça jeans bem bonita, uma camisa, sei lá, de gola polo, então de botão, não importa. Mas você tem que se sentir bonito. Você tem que olhar no espelho e você tem que gostar do que você está vendo. Então eu peço para você agora, se olhe no espelho e veja se você gosta do que você está vendo. Porque todo aqui, o exterior, é um reflexo do que você está vivendo aqui no interior. Então, tem na palavra de Deus escrito o seguinte,
que quando a gente sorri, o que está mostrando o nosso rosto é o que está cheio o nosso coração. Então, se você está triste, o seu olhar tá aquele olhar triste, você tá caidinho, o ombro tá caído. Então, olha só, nós temos que mudar a fisiologia. O que é isso? A gente precisa mudar primeiro aqui, ó, o do lado de fora também. Então, um exercício que você pode fazer, olha só, olha pra mim. Aqui é uma posição assim, de tristeza, depressiva. Primeiro passo, jogue o seu ombro para frente e coloque ele para trás. Olha, você já coloca uma postura diferente. Você se sente mais poderosa. Então vamos lá, o exercício, ó. Homem também tá aí, pode fazer, ó. Aqui o ombro caidinho, aquela postura de derrota, de tristeza. Então, ó, gira o ombro para frente e gira o ombro para trás. E acerta. Fica empinadinho mesmo. Fica empinadinho agora. Todo mundo empinadinho. E agora, sabe aquele olhar de tipo narizinho empinado? Então, é assim que você vai olhar, ó. Olha pro alto, gente. Olha pro trono de Deus. Para de ficar olhando para baixo. Existem estudos que dizem que essa coisa da gente olhar para baixo leva a gente a atitudes no nosso físico que vão refletir no nosso interior. Então, observe o seguinte, quanto tempo você fica olhando para baixo mexendo no celular? Mexendo ali no celular e a sua cabeça fica aqui, ó. Então, sempre que se você trabalha com celular ou se você vai mexer no celular, coloca o celular assim, ó, na sua frente, no lugar mais alto, igual eu aqui, ó. Tô falando com vocês, o celular ele tá num apoio, né? Então você também pode utilizar o celular num lugar mais alto, aonde você não precise abaixar a cabeça para olhar para o celular. Se você tem o hábito da leitura, então, por exemplo, vai ler a Bíblia. Não fica abaixado com a cabeça baixa lendo a Bíblia, não. O que você faz? Faz do mesmo jeito. Coloca de frente, de jeito que você possa olhar sem abaixar a cabeça, tá bom? Então, o que acontece? Essa atitude de cabeça baixa, ombros baixos, é uma atitude realmente que mostra o quê? Derrota. Você não olha para uma pessoa que tá com o ombro caído, com a cabeça baixa, essa pessoa ela não inspira para você confiança. Fala para mim, se você tiver que fechar um negócio com uma pessoa que tem esse ombro assim, mais elevado, o olhar mais assim altivo, com quem você fecha o negócio? Olha para mim, olha para mim, quem inspira mais confiança? A Flávia assim ou a Flávia assim? Então, a nossa fisiologia, então a maneira como você está fisicamente, o seu ombro, o seu sorriso, o seu olhar e também você. A pessoa que vai te conhecer, que te vê pela primeira vez, ela vai fazer a leitura dessa parte fisiológica. Então, se você tiver todo lascado, o cabelo todo desregrado, igual eu hoje, ó, o cabelo tá aqui com os fiozinhos soltos, revoltos, aqui tem uns fiozinhos soltos, mas a Flavinha matou o perfeccionismo. Então a Flavinha, apesar de estar com o cabelo assim um pouco desregrado e hoje estar sem filtro, ela está aqui entregando tudo dela. E ó, hoje eu caprichei na roupa. Então vamos lá. Tem uma coisa que eu tenho que ensinar para vocês. O feito é melhor do que o perfeito. Então não deixem de fazer por conta de desculpas. Então você fica às vezes procrastinando e dando um monte de desculpinhas, contando historinhas, porque você tem medo. Então eu quero contar para vocês algo que aconteceu comigo. A Cris tá aqui, ela pode dizer se é verdade ou mentira o que eu vou falar, tá bom?
Nós estamos participando da mentoria do Dan Magalhães, 21 dias com ele. E a Flavinha aqui, ela tem um pouco assim de dificuldade com essa parte aí da internet, dos aplicativos. E ele deu pra gente uma tarefa, que era baixar um aplicativo e começar a usar esse aplicativo. E aí, eu dei um monte de desculpa para não aprender a mexer com esse aplicativo. E aí, o que eu fiz? Eu peguei os planners que eu tenho, e até que eu comprei lá em São Paulo, a Cris estava comigo. Peguei os meus planners, peguei os meus cadernos, comecei a fazer um monte de coisa escrita. E aí, peguei o meu iPad e baixei lá o aplicativo de tarefas. Só que no iPad não baixa o aplicativo que precisava baixar. Aí acabou que eu descobri que é a mesma coisa agora. Então eu baixei, mas coloquei as coisas lá, mas sem alarme, sem nada, meio assim, meio sem saber o que eu estava fazendo. E hoje de manhã eu acordei e peguei o meu celular, ontem à noite, aliás. Eu coloquei o meu celular para despertar a cada início de tarefa. Então, o meu celular, ele desperta na hora que eu acordo, ele desperta para eu iniciar a minha meditação, ele desperta para eu escovar os dentes, ele desperta para tudo. Então, a live começa às 8h03. 7h59 o celular desperta. Para quê? Para eu colocar a lente, porque para eu não ficar tirando e colocando os óculos, para eu ajeitar o cabelo e para eu já começar a me posicionar, beber um copo d'água e tal. Então, o meu celular, ele hoje vai despertar até o final do meu dia, com todas as coisas que eu tenho para fazer. Só que esse aplicativo que o Dan explicou pra gente é um aplicativo muito mais simples, que não ia fazer eu perder tanto tempo. Aí, o que eu fiz? Eu estava na reunião pela manhã e eu falei para as pessoas que estavam na reunião que hoje eu tomei a decisão de aprender a mexer com esse aplicativo. Então, o que acontece? Eu tava dando desculpas. Eu tava falando, não, minha filha vai chegar, ela vai me ensinar, porque não sei o quê, porque eu fiz, eu só não fiz do jeito que era para fazer. Só que eu tomei a decisão de aprender a mexer com o aplicativo. E o que aconteceu? Acabei a reunião e fui lá pro lugar lá pesquisar e consegui descobrir. Aprendi como é que mexe, como é que usa ele no celular, como que usa ele no computador. Comecei a entender. Terminando a live, eu vou de novo mexer mais um pouquinho, porque hoje eu tenho a minha terceira sessão de coaching, porque uma amiga minha, ela está me mentorando e eu tô fazendo com ela as sessões de coaching. Então, eu sou coach dela. Então, às 9 horas eu já tenho um compromisso. Então, o que vai acontecer? Eu já tô com a minha agenda hoje toda certinha. O meu celular, ele vai despertar por conta dos horários, para que eu me lembre. Só que a partir de amanhã, eu já vou estar com um aplicativo. Ele já está instalado no meu celular. Só que eu vou começar a usar o aplicativo. Então, eu pergunto para você, qual é a desculpa que você está dando para não fazer o que precisa ser feito? Por que eu estou dizendo isso? Porque muitas vezes a gente não faz o que precisa ser feito. E com isso, a gente vive uma vida de procrastinação. A gente vive adiando, deixando para amanhã o que a gente poderia ter feito hoje. Então, procrastinação é uma palavra às vezes um pouquinho difícil, que às vezes você não sabe o que é, mas está muito na moda essa palavra. Mas a procrastinação é você ficar deixando para amanhã o que você poderia ter feito hoje. Então é aquele ditado lá que as nossas avós falavam, que as nossas mães falavam. Você fica deixando para amanhã aquilo que você deveria ter feito hoje. Então, isso é procrastinação. Então, o que você toma de decisão hoje?
O que você vai fazer de diferente? É começar a arrumar o guarda-roupa? Gustavo, é de repente organizar a gaveta de meias, de cuecas? É separar essas roupas que você já não usa mais e doar? É começar a ler um livro? É iniciar o estudo da palavra? Eu não sei o que você vai fazer, mas eu sei que você pode escolher parar de deixar para depois. Então, é isso. O pote da gratidão, de novo falando do pote da gratidão. Você já começou a escrever os seus motivos de gratidão? Eu ensinei em uma live como é que faz o pote da gratidão. Eu botei lá no meu feed um post com o passo a passo para você fazer o seu pote da gratidão. Então, ai, Flávia, mas eu não tenho um vidro bonito. Não tem problema. Pegue uma caixinha, pegue um saco, eu não sei, mas faça. Porque se você ficar dando desculpinhas, contando historinhas, você nunca vai mudar de nível. Você nunca vai sair dessa zoninha de conforto. Então, você precisa decidir, entrar em ação. E não precisa ser amanhã, não. Pode ser hoje, pode ser agora. Então, não deixe para amanhã o que você pode fazer hoje. Então, eu convido você para realmente mudar de nível. E aí, coloca lá nos stories e me marca. Fala assim, Flávia, hoje eu tomei a decisão tal. Você tem medo de fazer os stories? Grava uma besteirinha para mim. Ó, eu quero fazer o caderno, me ajuda. Cris, eu vou te chamar depois no privado e a gente vai começar a tarefa do caderno. E aí a gente tem algumas coisas para fazer e você já sabe quais são. Gente, tudo aquilo que você deseja, você tem que criar o hábito de escrever. Eu vou procurar aqui, eu sei que ele está guardado em algum lugar. Eu tenho uma folha que eu escrevi algumas coisas que eu gostaria que acontecessem. Então, coisas que já aconteceram, gente, é muito louco. Então, o que eu tenho para dizer para vocês? Se você tem um desejo no seu coração, se você tem um sonho, alguma coisa que queima, tenha certeza que os sonhos, os planos de Deus são muito maiores do que os seus planos. Então, o que você precisa fazer? Trazer para a realidade. Olha só, a Daniela tá perguntando. O caderno e o planner o caderno, que é o diário, tá bom? Que você vai escrever todos os dias, criar o hábito, tá bom? Criar o hábito de escrever diariamente ali. Então, gente, tudo que eu ensino para vocês, eu não, eu não fico mandando vocês fazerem, não. Eu só ensino as coisas. Caiu aqui uma colher, gente. Eu ensino vocês a fazerem coisas que eu faço. Aqui tem o meu caderno, ó. Vê se vocês conseguem ler. Aqui tá escrito diário, ó. E aqui eu coloco as coisas, olha só. Eu coloco. Acordei às 4h50, assisti a live do Pablo, isso aqui foi dia 2/1. Fiz o estudo da Bíblia, estou muito entusiasmada com tudo que está acontecendo. Estou tendo um novo entendimento sobre as coisas de Deus. E é como se o céu descesse e eu estivesse alcançando esse mundo espiritual. Eu amo tanto a Jesus e quero ensinar as pessoas a também se sentirem amados e amá-lo. Quero a sabedoria vertical que vem de Deus. Me capacite, meu querido Deus, me entregue os presentes que o Senhor tem para mim. Como eu te amo. Não caminhei porque choveu. Assisti o filme A Procura da Felicidade. Amei. Fui dormir às 23 horas. Então, o que acontece?
esse aqui é o meu diário. Eu escrevo nele sempre um pouquinho antes de dormir. Então, crie o hábito de escrever as coisas. E é o que eu ensinei para a Cris. Não escreve 10 folhas. Não! Escreve 5 linhas, 6 linhas. Por quê? Porque um hábito ele é instalado através da repetição. E você cria hábitos, primeiro, através de coisas pequenas. Então, escreve só um pouquinho. Tome a decisão de escrever. E aqui, ó, a Daniela tá perguntando, o caderno e o planner? Então, o planner é como se fosse, assim, um diário, né? Só que é um diário para adulto. E o planner, no planner, você vai fazer o seu planejamento. Então, eu também tenho o meu planner. Onde que ele tá, gente? Que é muita coisa que tem aqui na mesa, achei. Ó, aqui tá o meu planner, ó. Eu tenho o meu planner, que até eu falei com vocês que tava em promoção lá na livraria Família Cristã. E aqui tem tudo. Aqui tem a parte de fé, de relacionamento, a parte da casa, a minha agenda. Então, aqui tá o meu planner, tá? Então, eu tenho planner, eu tenho o meu diário. Então, eu ensino para vocês algumas coisas que funcionaram comigo. Mas não quer dizer que você tem que fazer tudo o que eu faço, entendeu? Mas deu resultado para mim. E como deu resultado para mim, eu compartilho com vocês, tá bom? Então, se você é desorganizada, não consegue fazer as coisas, cumprir horários, começa um negócio aqui, termina 10 dias depois, sendo que o negócio era para terminar no dia, isso vai te ajudar muito, tá? E também você pode baixar o aplicativo no celular, que no caso é o Trello, tá bom? E eu tô aqui aprendendo, e aí eu vou aprender e depois vou fazer uma live para ver se eu ensino vocês. Porque quando eu aprendo, eu aprendi, eu tenho muita dificuldade, gente. Olha, eu não tenho vergonha de falar com vocês que eu tenho dificuldade. Por quê? Porque eu não sou dessa era aí da internet, dessas coisas todas aí. Só que hoje, eu entendo que tem coisas que eu tenho necessidade de aprender. E hoje eu sei o porquê. Entendeu? Então é diferente lá de trás. Então eu vou dar outro exemplo para vocês. Eu, quando tinha 14 anos, eu fiz inglês, na cultura inglesa. Então, assim, eu estudei, meu primo pagava para mim. Adivinha o que aconteceu? Eu não sou fluente em inglês, eu não sei nada de inglês, sabe por quê? Porque eu não dei valor àquilo dali, eu não sabia pra quê e nem por que eu tava fazendo inglês. Aí vamos lá pra novidade, eu comecei a estudar italiano ontem. Peguei um caderno, aí tem meu caderno amarelinho, esse aqui amarelinho é do italiano, por quê? Porque a cor amarela remete à comunicação. Então, eu peguei esse caderno amarelo, e comecei a estudar italiano ontem. E aí, vamos lá. Já sei falar italiano? Não. Mas aí, o que eu fiz? Eu colei vários post-it. E olha o que eu escrevi na primeira folha, olha. Vou aprender uma nova língua, italiano. Vou entender e falar fluentemente. Vou estudar 1 hora todos os dias. Vou conhecer a Itália e quero falar italiano a partir de hoje, 19/1. Então, ó, eu comecei. Bom dia, buongiorno. Boa tarde, buon pomeriggio. Boa noite, buonasera. Tudo bem? Como stai? Então, eu comecei a escrever tudo ontem, olha só. Olha aqui. Então, o aprendizado, ele vem através de quê? Primeiro da decisão. Então, eu tomei a decisão de aprender italiano. O que eu fiz? Comecei. E peguei um caderno e tô escrevendo. Hoje eu vou estudar de novo. Então, vamos lá. O que você quer fazer na sua vida? Qual é o sonho? O que você quer realizar? Ó, Cris, como que eu arrumo tempo? Realmente, colocando o relógio para despertar e colocando no papel as coisas que eu quero realizar.
Então, gente, vamos lá. Por que eu quero aprender italiano? Porque eu vou para a Itália o ano que vem, em janeiro. E eu quero falar italiano. Eu não quero chegar lá igual uma broa falando português só, não. Eu quero entender o que o povo está dizendo. E eu quero poder me comunicar na língua deles. Então, eu tomei a decisão de que eu vou aprender. Só que eu tenho um motivo, um porquê. Então, eu sei o porquê que eu quero aprender italiano. E qual que vai ser a recompensa? Eu chegar na Itália e conseguir falar, conseguir entender as pessoas. Então, gente, olha só. Quando você coloca uma recompensa, você consegue fluir. Então, nós devemos ser naturais. Nada de fazer as coisas forçados. Não existe o normal. O normal que é o forçado. O natural é o que vem de Deus. E assim, ontem, só para contar para vocês mais uma coisa que eu fiz. Eu estudei italiano ali por mais ou menos uma meia hora. E eu falei, quer saber do negócio? Eu vou começar a ouvir alguém falando italiano. E eu busquei uma pregação italiana. Alguém pregando em italiano. Falando de Jesus em italiano. E olha, pasmem. Eu consegui entender tudo que o homem estava pregando. Então, é isso. Você precisa querer ter a sua vida transformada, mudar de nível. E isso só depende exclusivamente de você. Não tem aquela música? Quem é muito novinho não vai saber, mas pergunta para a mãe depois aí. Aquela música cantava assim, ó. Depende de nós, quem já foi ou ainda é criança, que acredita ou tem esperança. Então, tudo depende de você. As coisas que eu falo podem ajudar você a tomar novas decisões, mas, de novo, depende de você, tá bom? Gratidão a Deus por vocês estarem aqui. Vou finalizar com uma oração. E gratidão a Deus por vocês estarem aqui, tá bom? Senhor, eu te agradeço, Senhor, por mais essa oportunidade de estar aqui nessa manhã, com todos os que me escutaram ao vivo. E também sou grata, Senhor, porque o Senhor sabe quais são as pessoas que o Senhor vai alcançar. Eis-me aqui, eu me coloco, Senhor, à sua disposição para servir de instrumento nas tuas mãos. Instrumento de cura, instrumento realmente de nova tomada de decisão, que eu possa ser realmente, Senhor, aquela pessoa que vai abrir a boca e o outro vai falar, não, eu escutei a Flávia, agora eu quero mudar de nível. Eu quero ser essa pessoa, Senhor, porque eu tive a minha vida transformada. E hoje a minha missão é também ensinar as pessoas que elas podem ter a vida dela transformadas. Senhor, me ame, papai, não me abandone, cuide de mim, mas que eu consiga me sentir amada pelo Senhor, porque o seu amor, ele não acaba, o seu amor, ele é incondicional, ele é grandioso. O Senhor me ama pelo que eu sou. E apesar de eu estar pecadora, apesar de eu fazer coisas que não alegram o Senhor continua me amando, porque o amor é uma escolha. E que nós hoje, nessa manhã, também possamos escolher amar, que nós possamos realmente escolher perdoar, porque o amor, ele é uma escolha. O perdão também é uma escolha. Gente, um beijo, eu amo vocês, tenham um excelente dia e até amanhã. Fiquem com Deus.